nós tivemos um problema com a transmissão do YouTube. A página do YouTube caiu e nós não conseguimos transmitir pelo YouTube. Mas está sendo gravado e depois a gente vai subir lá no canal e você pode assistir a ministração, a pregação pelo YouTube. Voltando aqui para a palavra. Você quer viver algo espetacular na tua vida? Você quer dar frutos? Imagine você viver uma vida completamente estéril, ou pelo menos você é frutífero numa área, mas em outra a tua vida é estéril, não há frutos. O que são frutos? São resultados. Ah, mas pastor, todo o resultado da minha vida depende de Deus. É e não é, é e não é. Deus, a forma que Ele escolhe para trabalhar é através da cooperação. É você e Deus, Deus e você. Se não houver o cumprimento da tua parte, não há como Deus agir e produzir esses frutos esperados, o resultado esperado. E quando nós falamos de maturidade, é algo extremamente necessário para que Deus possa colocar algo grande e poderoso na tua vida. É necessário que os cristãos da atualidade entendam o que significa esse conceito de maturidade. Maturidade não está ligado à idade. Tem gente que é novo, mas é mais maduro do que quem é mais velho. Maturidade não está ligado a tempo de igreja. Ah, esse irmão está tanto tempo na igreja, isso quer dizer que ele é mais maduro. Não. Maturidade não está ligado, deveria estar, né? Mas não está ligado a cargo eclesiástico. Ah, aquele pastor, porque ele é pastor, devia ser assim, né? Mas ele é mais maduro do que aquele cooperador ou diácono que está começando agora. Não estou falando que um é melhor do que o outro, mas estou dando exemplo. Não tem nada a ver com cargo eclesiástico. Pois eu já conheci pessoas que nem cargo têm, ministerialmente falando. E elas são mais maduras do que muitos outros pastores que eu já encontrei na minha caminhada. Maturidade, ela está ligada à tua estrutura, principalmente a estrutura intelectual, mente, pensamento, decisão, caráter, visão das circunstâncias e do contexto. Maturidade está ligado à estrutura. Quando o Senhor me deu esse seminário para poder ministrar, o Senhor falou ao meu coração, o Espírito Santo falou ao meu coração, você vai falar muito sobre estrutura. E eu fui pesquisar no dicionário, o Senhor falou comigo primeiro, depois eu fui pesquisar no dicionário o que significa maturidade. E dentro dos seus significados, o primeiro é condição de quem tem estrutura. Então o Senhor já havia falado comigo e realmente fui pesquisar e confirmou essa questão de estrutura. Então, o que é uma pessoa madura? É uma pessoa estruturada. Financeiramente, não. Intelectualmente, espiritualmente. Uma pessoa com uma visão madura, uma pessoa com uma visão responsável da vida. Por que, pastor, que muitas pessoas são imaturas? Por quê? Ontem eu estava com meu filho maior, o Natan, e tinha um caldo verde em casa e ele gosta muito, né? E eu peguei a colher, brincando com ele para dar na boca dele, né? E ele disse assim: não, pai, ele tem 6 anos. Não, pai, eu não quero que o Senhor me dá na boca, porque eu já sou gandinho. Eu já sou gandinho, pai, não precisa você me dar na boca. Eu falei: você é gandinho? Você não consegue nem falar grandinho e você está achando que você é gandinho? Então, por vezes as pessoas, elas não são maduras, porque elas acham que são, mas não são. E a condição para que haja transformação é quando eu reconheço que eu preciso mudar. E quando eu acho que eu sou, quando eu acho que eu tenho, que eu posso, não há essa humildade, não há esse dobramento diante, esse reconhecimento diante da necessidade de mudar, porque eu não acho que preciso, eu já sou. Se eu já sou,
Para que eu vou mudar? Aí você olha para a tua vida, aí você fala assim, mas pastor, eu sou uma pessoa madura. E talvez seja, mas você é maduro, ou seja, você tem a estrutura intelectual, espiritual, de visão, para você ter o que você tem hoje. Você talvez, não são todos, talvez tenha estrutura, maturidade suficiente para você ter o que você tem hoje, para você ser o que você é hoje, para você estar onde você está hoje. Agora entra a minha pergunta: estar onde você está hoje, o que você é? Você é uma pessoa que está na média, mediana, dentro da mediocridade. Mediocridade não é ofensa, é adjetivo, é você ser mediano, é você ser médio, você está na média, você está igual a todo mundo. É estar dentro da média, ou você quer algo espetacular, ou você quer que as coisas mudem, você quer que as coisas evoluam, você quer que o teu ministério ele dê um up, você quer que tua vida financeira dê um up, você quer que tua vida espiritual, a tua intimidade com Deus, ela evolua. É, pastor, eu quero. Então, se você quer receber algo maior, algo mais pesado, então você vai ter que melhorar a tua estrutura. Você vai ter que melhorar a tua maturidade. Eu não posso desejar algo grande se eu tenho uma estrutura, uma maturidade para algo pequeno. Eu não posso desejar algo médio se eu tenho uma estrutura, uma maturidade para algo pequeno. Quando Deus colocar isso na minha mão, quando Deus colocar o que é grande na minha mão, que não tenho estrutura para tal, será totalmente desperdiçado. Eu quero aqui usar o exemplo quando Jesus ele fala do odre e do vinho. Jesus fala: não se coloca vinho novo em odre velho, porque o vinho novo vai fermentar, vai romper o odre, vai perder-se o vinho e vai perder-se o odre. É necessário você colocar vinho novo em odres novos. Ou seja, Jesus está dizendo: eu não posso colocar algo novo numa estrutura velha. Eu não posso trazer algo bom que você quer, que você deseja, se você não mudar a estrutura. Deus tem o vinho novo, Deus tem o algo maior, Deus tem o algo melhor, mas a pergunta é: não aconteceu porque Deus não quer? Não aconteceu porque Deus não tem? Ou não aconteceu porque você e eu não temos estrutura para receber o que Deus colocou em nossas mãos? A maturidade, ela é sinônimo de estrutura. Estrutura é aquilo que é base, é o que está por baixo, para que algo possa vir por cima. O que eu quero para a minha vida, o que eu quero que venha por cima de mim, o vinho novo que eu quero, o algo novo de Deus, seja o que for, meu filho, o algo novo de Deus que você quer, Deus ele vai olhar assim, ele merece. Por vezes você não recebe, não é porque você não merece, não, ele merece, é fiel, tem a minha graça também que ajuda, mas ele não tem estrutura, ele não está pronto para receber aquilo que eu tenho para fazer na vida dele. Você vai construir um prédio em cima da estrutura de uma casa? É louco, não dá certo, não funciona. Você vai começar 1 andar, 2 andares, 3 andares, daqui a pouco, meu amigo, vai tudo para o chão, vai tudo para o chão, e você vai perder tudo que você investiu, você vai perder tudo que você colocou. Por quê? Porque o bloco não era bom? Porque o pedreiro não era bom? Não tem nada a ver. Porque o material não era bom? Não tem nada a ver. A estrutura não estava pronta. Você pode usar o melhor material do mundo, o melhor pedreiro do mundo, pode ser o melhor engenheiro do mundo, mas se a estrutura não estiver pronta para receber o que você vai colocar em cima, vai se perder o que você fez e também a estrutura. Então, quando Deus
ele vai fazer algo na tua vida, o que ele vai olhar? Merecimento? Por vezes não merecemos, é por graça e por misericórdia. Temos que fazer para merecer, mas é por graça e por misericórdia. Não recebemos porque não temos estrutura para tal. O apóstolo Tiago vai ensinar, eu já vou ler a Bíblia já, estamos na introdução. O apóstolo Tiago ele vai ensinar e fala: vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. Pede mal, pede mal, pede mal. Como assim pede mal? Tem um jeito de oração certo de se pedir? Aí Tiago fala: você pede e não recebe porque você pede mal. Vocês pedem para gastar nos vossos próprios deleites. Ou seja, o seu pedido é egoísta, o que demonstra imaturidade. Porém, quando o meu pedido, ele vem, eu estou aqui na minha mente, quando eu receber o resultado, será algo para o coletivo, será algo para todos, outras pessoas serão abençoadas, não é para o meu próprio deleite. Eu quero que o Senhor me abençoe, Senhor, para que eu possa abençoar outras pessoas. Isso é maduro ou é imaturo? É maduro, pastor, então está aí tu vai receber. É de suma importância você entender que você pode orar, fazer campanhas quilométricas e diárias de oração. Eu não estou desfazendo quem faz campanha, nós fazemos campanha. Você pode acordar meia-noite, 3 horas da manhã, 6 horas da manhã. Você pode orar quantas vezes por dia você quiser. Enquanto você não tiver estrutura, maturidade para receber o que Deus tem na tua vida, você não vai receber. E você pode espernear, e você pode chorar, só vai provar o quanto você é imaturo. E Deus não vai desperdiçar o que Ele tem na tua vida no dia de hoje, se no dia de amanhã você for jogar fora. Jesus, quando Ele multiplica os peixes e os pães, em João 6, Ele tem o poder para multiplicar quantas vezes Ele quiser, certo? Era simples. Bastava levar o quê? Bastava levar um pão e um peixe, para onde eles fossem. Ele tem poder para multiplicar. Um pão, um peixe e uma garrafinha d'água, porque Ele transforma em vinho mesmo, então teria peixe, pão e vinho todo dia, porque Ele multiplica, não é assim? Ele tem poder para multiplicar. Só que quando os discípulos multiplicam com Jesus os pães e os peixes, a Bíblia vai dizer que sobram 12 cestos. 12 cestos, um para cada discípulo. E Jesus diz: guardem os pães, guardem os peixes, porque podemos precisar depois. O que Ele está dizendo? Eu tenho poder para fazer. Isso aí que vocês estão segurando é tudo milagre. Eu multipliquei, mas não é porque eu tenho poder para fazer que eu vou deixar vocês desperdiçarem. Guardem porque pode ser necessário depois. É a mesma coisa. Deus vai olhar para a tua vida e falar: eu vou fazer o que Ele quer. Seja qual for a área da tua vida que Deus esteja falando com você agora, eu vou fazer o que Ele quer. Eu vou fazer o que ela quer. Se Ele não der valor, se Ele perder, eu tenho poder, eu dou de novo. Você acha que Deus vai criar filhos mimados? De forma nenhuma. É necessário estrutura, é necessário maturidade, para que você possa receber o que Deus tem na tua vida. E eu quero que você escute bem. Jesus, em um dos seus ensinamentos, Ele vai dizer: aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um servo prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Cavou fundo e edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus, Ele vai dizer que ter estrutura, cavar fundo, está ligado a ouvir e obedecer conhecimento. Conhecimento gera maturidade. Conhecimento gera estrutura. Ele disse: aquele que ouve, aquele que aprende e obedece. Conhecimento, desejo de obedecer a palavra de Deus, desejo de obedecer à vontade do Senhor, vai gerar em você a estrutura. Ou seja, a minha vida, ela não pode, eu não posso saber se a minha vida está correta ou incorreta comparando com os outros. Porque você pode comparar com alguém que é mais imaturo do que você, e a tua noção de maturidade vai estar ok, porque você está se comparando com alguém que é imaturo. Porém, se você se comparar com alguém que é mais maduro do que você, a tua noção de maturidade vai para baixo. Fala: não, eu estou imaturo. Você não precisa ficar se comparando, porque está aqui
O conhecimento da palavra, o conhecimento da vontade de Deus é o que realmente vai fazer você crescer e ter estrutura para receber o que Deus tem na tua vida. Quer evoluir? Quer ser espetacular? Deixe de se comportar como uma pessoa medíocre e comece a procurar um comportamento baseado na palavra, baseado na palavra, um comportamento de maturidade. Senão você vai apenas ter uma expectativa de que Deus vai fazer. Você vai ter uma expectativa de que vai acontecer. Você vai ter uma expectativa de que Deus vai te dar. Você vai ficar nessa expectativa constantemente. Aí você pensa assim: poxa, eu peço bênção e vem prova. Eu peço porta aberta e vem luta. Eu peço mais unção e vem dificuldade. Eu peço que Deus me ensine a amar e Ele me põe pessoas problemáticas na minha vida. Eu não entendo por quê. Preste atenção. Você está pedindo bênção. A bênção que você tem hoje, você tem estrutura para ela. Para que você possa receber essa bênção que você está pedindo, seja lá o que for, essa porta que você está pedindo, essa unção que você está pedindo, para que você vai ter que ter outra estrutura. Por isso que entre o ponto A que você está e o ponto B, que é onde você quer chegar, Deus, Ele vai colocar situações que nós chamamos de processos. Ele vai colocar processos que não é para te parar, muito pelo contrário, é para te dar estrutura para subir de nível e receber o que Deus tem na tua vida. Sempre cito aqui, não vou deixar de citar nesse seminário. A igreja ela tem 11 anos. A mesma idade que a igreja tem, eu tenho de pastor. São 11 anos de ministério. Eu comecei a pastorear com 22 anos de idade. Hoje eu tenho 33. E lá no começo, qual era o meu sonho? Qual era o meu sonho? A igreja vai crescer. A igreja vai ser uma bênção. A igreja, eu quero ministrar a palavra e ensinar. Eu quero ajudar as pessoas a ter o conhecimento da palavra. Deus me usa. Deus dá o crescimento. Deus isso, Deus aquilo. Aí de repente, meu amigo, meu irmão, começou a surgir pessoas da igreja. Eu falava: Jesus é o Satanás. Eu falava: misericórdia. Eu olhava e ela vinha falar comigo. Eu falava: será que ela vai falar para sair da igreja agora? Tomara que seja isso, meu Senhor. Eu queria que a pessoa saísse da igreja, porque era uma pessoa terrível. E alguém me via triste e chateado e falava: o que foi, pastor? Eu falava: não, irmão, aqui o diabo está se levantando contra a minha vida. Lá. É porque lá atrás eu pedi para Deus algo maior que eu não tinha. Eu tinha estrutura para estar aonde eu estava. Mas eu não tinha estrutura para estar onde eu estou hoje. Obrigado. E essas pessoas que nunca mais eu encontrei, se um dia encontrar eu vou falar: obrigado. Por quê, pastor? Porque você era terrível. Como assim, pastor? Você me ajudou a ter estrutura. Você me ajudou a ter maturidade. Você me ajudou a crescer, a evoluir a minha mente, a minha visão, a evoluir a minha compaixão, a misericórdia. Você me ajudou a evoluir na minha intimidade com Deus, porque por causa de você eu orei mais. Por causa de você me preparei mais. Obrigado por ser aquela pessoa que me deu trabalho lá atrás, porque hoje você me deu estrutura para estar onde estou hoje. Eu ressignifiquei aquelas pessoas e hoje eu entendo que quando eu quero sair da posição a qual estou, ponto A, não é assim, pá, estou no ponto B, não é assim que funciona. Deus não vai me dar o que eu estou pedindo, Ele não vai te dar o que você está pedindo, se você não tiver estrutura para sustentar aquilo a qual você almeja. Por isso que entre o Egito e a promessa, muitas vezes tem um grande deserto, que é para você morrer de fome? Não. É para você morrer de sede? Não. Para você morrer de calor? Não. Deus vai prover todas as coisas no deserto. Esse deserto não é para te matar, esse deserto é para te dar estrutura,
Maturidade. Para que quando você receba a promessa, para quando se cumpra o propósito, você não jogue ele fora, não trate com imaturidade, não ache que foi por causa de você, você não se ensoberbeça. Dá para entender a importância da maturidade? E dentro disso eu queria fazer a leitura de um texto, que é Salmo 92, verso 12, que diz assim, ó: o justo florescerá como a palmeira. Vamos parar por aqui. O justo florescerá como a palmeira. Você sabe qual é uma das maiores características de uma palmeira? São as suas raízes, a sua estrutura. A estrutura da palmeira não está na folha, querido, por mais bonito que ela seja. A estrutura da palmeira não está nos seus frutos. A estrutura da palmeira toda, desde o caule, folhas e flores e frutos, está enraizada na raiz, no que você não vê. Certa feita, em frente ao salão da nossa antiga igreja, tinha uma palmeira. E ela estava bem feia, as folhas já estavam mortas e tal. Vamos arrancar? Vamos arrancar. E nós olhamos e achamos que aquilo seria fácil. O irmão Paulo está assistindo aí, ele me ajudou a arrancar. E nós cortamos ela todinha, puxamos, não saiu. Aí alguém falou, cava em volta. Nós cavamos em volta, puxou, não saiu. Tinha um irmão, o pastor Felipe, ele amarrou o Fox dele com uma corda, amarrou no toco que ficou da palmeira. O carro cantou pneu, Samuel. O carro cantou pneu. O carro queimou frição. O carro não saiu do lugar, a palmeira ficou. Eu te pergunto por quê? Você sabe como que nós conseguimos arrancar ela? Quando alguém foi lá e pegou um machado muito afiado e cortou raiz por raiz. Aí ela saiu, mas as raízes ficaram. Estão lá até hoje, as raízes. Então, quando a Bíblia fala que o justo florescerá como uma palmeira, está dizendo que eu e você teremos uma estrutura tal qual uma palmeira. Você já viu uma palmeira no vento? Existem qualidades de palmeiras que quando vem a tempestade, ela enverga todinha. Passa a tempestade, ela volta a restabelecer-se. Por quê? Por causa da sua raiz, por causa da profundidade da sua estrutura. Então, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Existem algumas palmeiras que de forma natural, porque Deus configurou elas assim, quando o vento vem, ela solta as suas folhas, ela solta os seus frutos, ela solta os seus galhos, fica apenas o toco. Alguém olha para aquela palmeira e fala, morreu, acabou. Não, ela renasce, ela floresce, por quê? Perdeu folha, perdeu fruto, mas não perdeu a raiz, não perdeu a estrutura. Querido, não precisamos de aparência, não precisamos mostrar nada para ninguém, não precisamos provar nada para ninguém, porque se eu e você temos estrutura, a tempestade vem, leva folha, leva fruto, leva galho, mas quando a tempestade passa, vão olhar para você e vão dizer assim, morreu, acabou, não tem como se levantar. Olha o estado a qual ele ficou, olha o estado em qual ela ficou, mas porém se a tua estrutura, você está balizado, firmado dentro de uma maturidade formatada pela palavra, não é por profetada, não é por mestre de oração. Ai, aquela irmã de oração vai orar por mim. Oh, está na hora de você começar a criar, ter estrutura. Ah, eu preciso que o pastor ore por mim. Oramos quantas vezes for preciso. Oração é remédio, palavra é vacina. Por vezes você precisa do remédio porque você não se vacinou. Oração é remédio para muitas coisas, é alimento e tudo que você possa imaginar. Não estou desfazendo aqui da oração, mas e quantas pessoas estão fiadas nisso? Ah, eu preciso ir ali. Uma vez eu estava no carro com meu filho Natan,
E eu estava muito angustiado. E eu falei assim, e estava procurando uma igreja para ouvir uma palavra de Deus, uma direção de Deus. Escute. E ele falou: papai, por que a gente está procurando uma outra igreja? Ele falou: não, porque eu quero ouvir Deus falar comigo. Ele falou: e Deus não fala contigo na tua igreja, não? 6 anos ele tem, 6 anos. Eu falei: Deus, é verdade. Quantas vezes no momento de desespero nós colocamos Deus dentro de uma caixinha e falamos: eu preciso que nós diminuímos o tamanho de Deus, falando: não, tem que ser através de um profeta, tem que ser através de uma oração, tem que ser através disso, daquilo, outro. Não, você precisa de estrutura. Saber que Deus pode falar contigo aonde você for, aonde você estiver. Por quê? Porque você é uma pessoa balizada na palavra. O texto vai dizer que o justo florescerá como uma palmeira. O que uma pessoa madura faz? Uma pessoa madura, no momento de tempestade, ela não vai se preocupar com as suas folhas, ela não vai se preocupar com os seus galhos, com os seus frutos, ela se preocupa com as suas raízes. Eu não posso perder o meu caráter, eu não posso perder a minha estrutura, a maturidade, é disso que eu preciso. Como vou me comportar diante de uma tempestade? Existem coisas na vida que são apenas coisas, que se você não perder a tua estrutura, todas essas coisas vão retornar para você, porque você está firme, você está no mesmo lugar, sendo a mesma pessoa. A Bíblia nos ensina em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, a Bíblia diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firme, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Firmeza, constância e abundância. Então, são características de quem é maduro, é uma pessoa firme. Alguém olha para você no outono da tua vida, você perdeu suas folhas, você perdeu seus frutos depois de uma tempestade. O que você está passando hoje? O que você está vivendo hoje? Agora. Uma prova, uma luta, uma batalha. Você vai se desviar, você vai se afastar, você vai abandonar os caminhos do Senhor. Você não tem estrutura. Você não tem estrutura. Sabe o que vai acontecer? Essa tempestade vai passar, essa luta vai passar, e você abriu mão de estar enraizado, de estar firmado na presença do Pai. Aí vai ter que recomeçar tudo de novo, vai ter que firmar as suas raízes tudo de novo. O justo florescerá como a palmeira, crescerá, escute, crescerá como o cedro do Líbano. Você floresce como a palmeira e cresce como o Líbano. Floresce como a palmeira e cresce como um cedro do Líbano. Por que floresce como a palmeira? Exatamente porque eu falei. Porque você olha uma palmeira depois da tempestade, você vai ver que ela está sem folha, ela está rasgada, ela está arregaçada. Só que o justo florescerá como uma palmeira. E por que ela floresce? Porque ela tem raiz. Porque ela é enraizada, ela é firme. A maturidade, ela está ligada à estrutura. E hoje estamos falando de uma estrutura profunda. Por isso o texto agora vai falar que ele floresce como a palmeira e cresce como o cedro do Líbano. Cresce, essa árvore é uma árvore espetacular. Espetacular. Pensa numa árvore que chega a 40 metros de altura. A igreja aqui deve ter uns 12 e é muito alto. Muito alto. Imagina 4 vezes isso aqui. 4 vezes. Um prédio de 15, 16 andares, uma torre enorme. Uma árvore deste tamanho. Aí você olha para uma árvore dessa. Lá no Líbano existem montanhas que são forradas por essa. Você olha e você fala: uau, que espetáculo. Mas ela chegou a 40 metros de altura, crescendo 20 centímetros por ano. Maturidade não tem a ver com pressa, muito pelo contrário.
Maturidade tem a ver com paciência. É intrínseco de quem é maduro saber esperar. Mas quanto tempo eu vou esperar, pastor? Não importa. 20 centímetros por ano. Deus determinou que aquele cedro iria ser gigante. E ele foi. 20 centímetros. É em média, né? Mas 20 centímetros por ano. Pastor. O importante é que eu vou chegar lá. O importante é que eu vou ter essa altura. O importante é que Deus vai me dar, vai acontecer. Talvez não. Talvez não. Talvez você está acostumado aí a ouvir os pastores pregar, Deus vai fazer, Deus vai acontecer. Talvez não. Talvez tu não vai passar de uma muda. Ô pastor, talvez você não vai deixar de ser o que você é. Talvez a mediocridade vai ser o lugar onde você vai habitar o resto da sua vida. Por quê, pastor? Por quê? Porque você quer o resultado do crescimento. Mas existem alguns detalhes aqui que tem que ser avaliados. Você quer o resultado? Você quer o fruto? Eu quero, pastor. Você quer ter 40 metros de altura? 14 metros de diâmetro. Tem noção do que é isso? 14 metros de diâmetro. É muita coisa, né? É uma árvore gigantesca, colossal. Eu quero, pastor, eu quero ter estrutura, pastor, eu quero dar fruto, eu quero ser espetacular, ouvir a mensagem, eu estou animado, eu não quero ser mais medíocre, eu quero ser uma pessoa que agora eu vou arrebentar a boca do balão. Espera aí, presta atenção. Primeiro, demanda tempo. Quanto tempo, pastor? Daí depende. Depende do quê? De você. Não, depende de Deus. Depende de você. O agir de Deus, por vezes não, o agir de Deus, para que ele se desencadeie. Deus não depende de você para ser Deus. Ele é Deus. Ele tem poder. Ele pode fazer assim, e acontecer na tua vida o que você quer agora. Pode ou não pode? Ele pode. Ele é Deus, ele é soberano, ele é poderoso. Mas peraí, e por que não acontece? É porque ele não é Deus? Não, é por causa de você. Por causa de mim. Por causa de mim. Apocalipse, o Senhor, no capítulo 3, né, ele vai falar com a igreja de Filadélfia. E ele fala assim para Filadélfia: olha, eu sou aquele que tem a chave de Davi, que abre porta que ninguém fecha, fecha porta que ninguém abre. Filadélfia, capítulo 3. Ele está dizendo: eu abro qualquer porta, eu fecho qualquer porta. Não é? É o que ele está dizendo. Uma carta depois, ainda no capítulo 3, igreja de Laodiceia, lá no versículo 20, o que o Senhor vai dizer? Capítulo 3, ele vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Ele não tem a chave que abre qualquer porta, por que ele está batendo nessa? É só abrir, Ele não tem a chave que abre a porta e tal, como ele fala numa carta antes à igreja de Filadélfia. E agora ele está dizendo: eu estou batendo na porta. Quem tem a chave mestre do universo pode abrir qualquer porta, certo? Certo, mas existe uma porta que Deus determinou pela sua soberania que Ele não vai abrir, que é a porta da tua vida, do teu coração, da tua alma, entenda como você quiser, da tua casa espiritual, você, a porta da tua vida, do teu coração. Se você não abre, ele não entra. O que ele está querendo dizer? Ele está dizendo: eu posso, mas eu não quero. Eu quero que haja uma cooperação. Eu quero que haja uma parceria. Então vamos falar aqui do cedro. Vou voltar para o cedro. Eu quero ser grande. Mal nenhum. Mal nenhum. Você quer ser abençoado, ajudar outras pessoas, ter um ministério espetacular, uma família espetacular? Show, vamos junto, glória a Deus, maravilha. Mas peraí, demanda tempo, porque requer maturidade, certo? O cedro tem 20 centímetros por ano. Querido, são centenas de anos para ele poder chegar lá. Tá bom, pastor, mas você falou que essa questão do tempo, quanto que demora e tal, depende de mim. Porque o tempo de Deus não é igual ao nosso. O nosso tempo é quantitativo, o tempo de Deus é qualitativo. O nosso tempo é o cronos. O que é o cronos? Segundos, minutos, horas
dias, semanas, meses, anos, séculos, milênios. Esse é 60 segundos é o quê? 1 minuto. 60 minutos é o quê? 1 hora. 24 horas é um dia. 30 dias é quantitativo. Pega teu relógio aí, um exemplo só. Pega teu relógio aí, puxa o pininho dele e desregula. Agora lá, 9h15. 9h15. Pega aí o teu relógio e põe lá 9h40. Que hora que vai ser? 9h15. Não é porque você mudou o teu relógio que o tempo de todo mundo vai mudar. Por quê? É algo já contado, pré-estabelecido, que tu não consegue mexer, nem para frente, nem para trás. Eu e você não temos o poder de mexer no tempo cronos. O tempo de Deus é um tempo kairos, é o tempo qualitativo. Quantitativo, quantidade. Qualitativo, qualidade. Então o tempo de Deus, na minha e na tua vida, ele pode ser esticado, adiantado, mas sempre será na hora certa. Deus fez uma promessa para você, se cumpriu em 1 ano. Por quê? Porque era a hora certa, o dia certo. Ah, pastor, quer dizer então que Deus já sabe o dia, a data? Ele sabe porque Ele é Deus. Mas tem o dia, tem a data, tem a hora? Não, não é assim que funciona. Por que foi no tempo certo? Foi no tempo certo porque você alcançou a estrutura dentro desse tempo. A tua maturidade foi alcançada dentro desse tempo. Entendi, pastor. Quer dizer que se eu for maduro mais cedo, se eu buscar esta maturidade mais cedo, eu vou receber antes do tempo? Não, você vai receber na hora certa. Não, pastor, mas a hora certa não era com 1 ano, igual você falou? Não, a hora certa não é com 1 ano, 2 meses, 6 meses. A hora certa é quando você está pronto. Então, se não aconteceu, é porque está faltando ingredientes para a receita finalizar. Se não aconteceu, é porque está faltando estrutura. Quanto tempo eu estou esperando? Essa frase está errada. Quanto tempo eu estou esperando para Deus fazer? Essa frase está errada. Está errado isso. Você aprendeu isso? Você está errado. Quanto tempo Deus está esperando você fazer? Quanto tempo Deus está aguardando você alcançar a tua maturidade? Meu filho, Deus está com tudo pronto, Ele é Deus. E se não tiver, Ele faz ficar pronto agora. Acabou, Ele é o Senhor, Ele faz o que Ele quiser, a hora que Ele quiser, da forma que Ele quiser. Porém, o Senhor observa a tua estrutura. O Senhor vai observar se você está pronto para receber aquilo que Ele tem para a tua vida. Quanto tempo o povo demorou para entrar na terra prometida? 40 anos. Eles entraram na hora certa. Foi 40 anos, mas foi na hora certa. Por quê, pastor? Era para ter sido mais cedo. Se fosse mais cedo, seria na hora certa. O que aconteceu é que aquele deserto era para dar estrutura para aquele povo, provar a fidelidade, o que eles não fizeram. Poderia ser antes daquele tempo? Poderia, mas também seria no tempo certo. Porque o tempo de Deus não é quantitativo, ele é qualitativo. Quando você estiver pronto, Deus faz. Quando você estiver preparado, você recebe. Então, você pergunta, Deus, até quando? Deus olha para tu e fala, filho, eu que te pergunto, até quando? O que Deus vai fazer na tua vida não é para abençoar pessoas? Se não for, esquece também. Esquece, como eu expliquei aqui. Se for um objetivo individual, é imaturo, esquece que Deus não vai te dar. Mas é para abençoar a pessoa, é para ajudar pessoas. Vai chegar na tua vida, o que vai chegar na tua vida, vai adiantar o lado de muita gente. Legal, ótimo. Você acha que Deus não quer fazer isso? Deus me usa com muita unção, com muito poder. Você acha que Ele não quer? Um pregador, um ministro, um cantor, um obreiro, sei lá o que for, com unção. É lógico que Ele quer. E por que não vem? Porque Ele não quer? Não. Até quando, Deus? Até quando o quê, meu filho? Até quando você? Até quando você vai adiar o processo que você tem que passar? Você precisa passar.
Por isso que às vezes, quando estamos na presença de Deus, quando parece que estamos indo para baixo, você está indo para cima. Por quê? Porque o ir para baixo está te moldando, te preparando para colocar aonde Deus quer que você esteja. Tempo, 40 metros, uau, 20 centímetros por ano. Cara, eu nem fiz essa conta. Quando dá 20 centímetros por ano, achar 40 metros. 1 metro é 5 anos. É muito tempo, dá uns 200 anos, é muita coisa. Depois você faz a conta aí, você coloca aí nos comentários. Tempo. Você é apressadinho? Você está com raivinha de Deus? Porque Ele não fez? Você quer que eu te diga quem é o culpado? Procura no espelho e estará respondido. Acabou. Você acha que Deus não quer fazer? Você acha que Deus não tem prazer de fazer? Você acha que Deus não queria que eu estivesse onde estou hoje antes? Pronto. Eu preciso entender que demanda tempo, e esse tempo é flexível. Pode ser que existem coisas que estão atrasadas na tua vida, porque te falta busca, te falta conhecimento, te falta maturidade intelectual. É infantil, é reclamão, é ingrato. Tem uma estrutura que se Deus te der, você vai pisar em pessoas. Você tem uma estrutura que se Deus te der, você vai abandonar a obra dele. Tem estrutura que se Deus te der, Deus fazer, o que vai acontecer contigo? O quê? Você vai se afastar. E é mais importante para Deus você esteja perto dele do que simplesmente abençoado, porque a bênção maior é a presença dele em nossa vida. Crescerá como o cedro do Líbano. Maturidade. Estrutura demanda tempo. E quanto mais eu estou aberto para esse agir de Deus, para esse operar de Deus, Deus, até quando viverei essa situação em meu casamento? Ó Senhor, por que não muda? Por que tu não muda? Por que você não muda? Talvez é o teu jeito de ser que está botando o teu casamento águas abaixo. Talvez é o teu jeito de lidar com o teu marido, com o teu esposo, com o teu filho, que está estragando tudo. Aí Deus resolve, tá bom, vou resolver, eu tenho que te dar maturidade. Tome-lhe prova, tome-lhe deserto, tome-lhe dificuldade, para te dar estrutura, que quando você crescer as coisas melhoram. Entenda que as coisas não acontecem na nossa vida, não é porque Deus não quer, é porque não estamos prontos. Por vezes não recebemos porque não temos estrutura para tal. Veja os homens de Deus que foram chamados. Do momento que eles foram chamados, até o momento que se concretizou aquilo que Deus falou, quantos processos, meu Deus. Olha o que Moisés passou no deserto com aquele povo. Olha o que Abraão passou até ele ter o filho da promessa. Olha as coisas que José passou até ele sentar no trono. Olha o que Jó passou para ele receber dupla honra. Existem processos que vão te dar estrutura essa que vai estar sendo a base para o que Deus tem para fazer. Olha, Deus não vai dar nada para ninguém imaturo. Ponto. Pastor, beleza, entendi o tempo, vou respeitar o tempo e tal. Vou falar em tempo, eu estou olhando ali que daqui a pouco a gente termina. E tal, e aí, e agora? É só isso? Plante um cedro, mas uma mudinha. Uma mudinha de cedro, você plante ela. Quando essa mudinha tiver 5, eu não vou nem falar o tamanho, eu vou falar o tempo. Plante uma mudinha. Em 3 anos, nos 3 primeiros anos do cedro, tu vai olhar para ele, tu vai ver uma mudinha entre 5 e 10 centímetros. Responda para mim, tu aí. Depois de 3 anos, uma muda que tu plantou 3 anos depois, aí tu vai olhar para ela, vai falar, 3 anos, mais de 1000 dias, tu só cresceu isso? Está errado.
não está faltando água. O solo é bom. Eu adubei, eu cuidei, tem sol, tem tudo. Pô, Cedrinho, 3 anos, 5 centímetros, tem algum defeito contigo. Eu convido você a tentar arrancar esse cedro, depois de 3 anos, com 10 centímetros. Mas você vai conseguir porque está frágil ainda, mas você vai quebrar ele, mas arrancar você não arranca. Você pode quebrar ele fora, você pode arrancar as folhas dele, você pode cortar ele no talo. Vai lá um tempo depois, ele vai estar brotando de novo. Corte, vai depois, ele está brotando de novo. Porque o cedro do Líbano, esse aqui, em 3 anos, 3 anos, eu vi isso aqui no site de botânica, tá? Isso aqui não é nada de curioso não. Em 3 anos, para ele crescer 5 centímetros, ele se enraizou 1,5 metro para baixo. Todo crescimento saudável, ele começa para baixo. Cresça para baixo. Você está entendendo o que eu estou te falando? Que Deus está falando com você? Cresça para baixo. Crie estrutura. Crie raízes. Crie maturidade. Por quê? Porque enquanto você se preocupar em mostrar que você é florido, que você é bonito, que você tem, que você fala bem, que você faz, tua raiz, meu camarada, como é que está? A profundidade da tua raiz, como é que está? Tu não tem maturidade, o primeiro tapa que você levar na orelha, você desiste. Lembra da parábola do semeador? Lembra? Está lá, Lucas 8. O que o texto fala? Dentre as sementes que foram lançadas, uma delas caiu em meio a pedras. Aí o que Jesus disse? Morreu. Não. Nasceu, porém, não tendo raízes, veio o sol e secou-se. Aí Jesus vai dizer o que simboliza essa semente que caiu nas pedras. Ele vai dizer: esses são aqueles que ouvem a palavra, mas não criam raízes, não obedecem, não praticam. Aí vem o sol. O que é o sol? Vem a prova, a dificuldade, muda o contexto. Por quê? Enquanto não tinha o sol quente, enquanto não veio o tempo da seca, estava tudo bem contigo. Enquanto estava tudo soprando ao seu favor, ai, Deus é comigo, ai, como é lindo servir a Deus, ai, como eu amo a minha igreja, ai, como eu amo meu pastor, ai, meu amor, minha vida, aquilo tudo. Aí vem o sol, vem a seca. Cadê? Cadê você? Cadê tua estrutura? Não se preocupe em mostrar nada para ninguém. Esquece isso. Esquece. O trabalhar de Deus na tua vida é onde muitos não veem. Tu olha para um cedrinho, cedrinho de nada. Cedrinho de nada. 10 centímetros. Se tu pegar ele com raiz, com tudo, ele é maior do que você. Quase 2 metros de altura. Por quê? Porque ele cresceu aonde ninguém via. Ele criou estrutura. Alguém vai olhar para você, sendo abençoado, e vão falar assim: poxa, mas como você conseguiu? Como que você chegou? Como que aconteceu? Raiz ninguém vê, meu querido. Maturidade ninguém vê, e isso é essencial. Não existe fruto sem raízes, não existe crescimento saudável sem raízes. Não existe. Não existe. Então, para mim poder receber uma estrutura de 40 metros de altura, não dá nem para fazer essa conta. Na proporcionalidade, você tem 5 centímetros, tem 1,5 metro puxou, imagina que tem 40 metros de altura. O quanto de raiz um cedro não tem para ser a potência que ele é.
para ser essa árvore grande e exuberante que ele é, o quanto de raiz que ele não construiu, aonde ninguém viu, aonde ninguém trabalhou. O que você passa hoje você não entende, Deus está trabalhando aonde ninguém vê. Pô, pastor, estou sofrendo, Deus me abandonou. Deus não te abandonou não, Ele está trabalhando aonde nem você vê. Pô, é o diabo. Não, não é o diabo não, irmão, é Deus com um propósito, trabalhando aonde você não vê. Mas quando os frutos vierem, quando a estrutura se formar, o propósito se cumprir, uau! Agora eu entendo, agora tu entende, né? Mas na formatação da raiz você se achava uma mudinha de nada. Você pode não ser grande, você pode não ter coisas grandes, você pode não estar em um lugar grande, não interessa. Isso Deus faz assim, ó. O problema são as raízes. O problema é a maturidade. Enquanto você não aprender a lidar com pessoas, Deus não te dará um grande ministério. Enquanto você não aprender a lidar com dinheiro, Deus não vai te abençoar. Enquanto você não aprender a lidar com questões da mente, da emoção, entender e ter compaixão, Deus nunca fará o teu ministério florir. É necessário um grande aprendizado. Apóstolo Paulo, Atos capítulo 9. Paulo, antes de ser Paulo, era o Saulo, e Saulo já era o cara. Dentro do judaísmo ele já tinha uma estrutura absurda. Ele era conceituado. O cara era o popstar dos fariseus. Só que quando Deus foi chamar ele, falou: meu filho, toda essa estrutura que você tem, para aquilo que eu tenho na tua vida, não serve. Paulo foi chamado para ser o quê? Pregador, missionário, apóstolo, fundador de igreja, não teve igual. 13º apóstolo, e na minha opinião foi o último. Daí você observa, Deus chamou Paulo para ser o quê? Pregador. Pois muito bem. Paulo, quando ele sai fugido de Damasco, qual é a primeira coisa que Paulo encontra? Um deserto. Ele mesmo vai dizer em Gálatas: eu não fui lá ter com os discípulos, não. Ele demorou 14 anos para chegar em 1 Coríntios 11:23 e dizer assim: o que eu aprendi do Senhor é o que também vos ensinei. Aprendeu com o Senhor? Ele está falando do quê? Estrutura. Ele está dizendo: o que eu aprendi quando ninguém viu, o que eu obtive quando ninguém me conhecia. A estrutura que Deus me deu hoje me dá autoridade para falar o que eu estou falando para vocês. Mas quando isso aconteceu? No anonimato. Quando ninguém viu, 14 anos depois que esse homem foi lembrado pelos apóstolos, mas nunca esquecido por Deus. Por quê? Criando-se estrutura, maturidade. Maturidade. Eu acredito que essa palavra, essa mensagem hoje, deve estar mexendo um pouquinho com o teu coração. Você sabe o que é a primeira característica de quem é imaturo? É achar que é maduro. Como meu filho disse: papai, eu já sou gandinho. Ele não é gandinho. Se ele fosse gandinho, ele não ia falar gandinho, ele ia falar grandinho. Está reivindicando algo a qual não está pronto para tal. Quantos de nós somos assim, nos comportamos dessa forma?